Então, olha só, o que a gente tem diante dessa primeira apresentação sobre o conceito de cultura, né? A gente vai falar que é uma junção. Normalmente a gente fala que a cultura trata dos hábitos ali e tal, mas na verdade é muito amplo. O conceito de cultura é muito amplo. Ele se refere a diversos tipos de expressões que são compartilhadas por uma comunidade, tá? Então a gente pode pensar, as expressões culturais elas podem ser classificadas de diversas formas, assim, em várias categorias, tá? A gente pode pensar na arte. Então, assim, dentro da arte tem a música, a dança, o teatro, a pintura, a escultura, a arquitetura. O ponto é que isso tudo tem um contexto específico, tá? Então, a gente está falando desses hábitos, por exemplo, começando, né, por essa parte da arte, que acontece dentro de um contexto, dentro de um território. São hábitos artísticos de um povo, tá? Então, a gente consegue analisar as sociedades, o tamanho delas, entendeu? A gente consegue analisar. É muito difícil a gente falar de uma cultura mundial, eu nem sei se existe, tá? Então, a gente consegue identificar melhor a cultura de um povo quando a gente pensa, a gente delimita aquele espaço, tá? Então, assim, qual é a cultura brasileira? Qual é a cultura norte-americana? Qual é a cultura nordestina do Brasil, tá? Qual é a cultura das fazendas do sul dos Estados Unidos? Qual é a cultura dentro de uma determinada sociedade indígena? Então, a gente está falando disso. São vários elementos que a gente vai analisar. Então, nesse caso, a gente falou sobre a arte, né? Quais são as músicas que esse povo ouve? Se existe alguma dança que eles têm o hábito de fazer? De repente, o teatro, a pintura, todos esses elementos artísticos, eles ajudam a falar sobre um povo. A gente entender, mas nesse sentido mesmo, a gente poder compreender determinados hábitos daquela sociedade, tá? Isso também pode ser falado sobre uma expressão cultural, pode ser a linguagem, tá? A linguagem falada, a linguagem escrita, a sinalização. Então, qual é a linguagem utilizada por aquelas pessoas desse determinado espaço que a gente decidiu analisar? A culinária também é muito importante. Pensar no aspecto cultural de qualquer país, se a gente pensar, a Itália tem as massas, sabe? A gente consegue puxar ali, o Brasil a gente tem o arroz com feijão, né? E a gente consegue pensar na cultura através também da culinária, tá? A gente pensar que o que se come num bairro da zona sul do Rio Grande do Sul, tá? Por exemplo, a gente pode falar do Rio Grande do Sul, a gente pode falar do churrasco, do chimarrão, né? Então, a culinária também é importante, os pratos, as bebidas, tá? Os costumes culinários. Então, assim, tem lugar que vai colocar. Deixa eu pensar. Se a gente pensar num pão de queijo. Tem lugar que vai fazer um pão de queijo de um jeito, tem lugar que vai fazer de outro. E aí tem lugar que é blasfêmia quase, uma blasfêmia cultural. Você fazer aquele mesmo prato de uma forma diferente. Então, o costume culinário, ele também pode ajudar a gente a analisar, tá?